Bom dia, pessoal, tudo bom? Vamos ver quem aparece já logo cedo. Começar junto com o ao vivo. Vocês viram o título que eu coloquei na aula hoje? Pois é, porque muita gente desde sexta-feira tá me perguntando o que significa isso, dessa versão dessa música que colocaram. Então eu acho bacana explicar por que o pessoal tá tirando sarro. Tem gente que nem sabe do que tá tirando sarro. E teve gente que mandou embaixo dos vídeos, os vídeos passados, essa pergunta. E eu falei que ia explicar hoje na aula, que daí assim todo mundo sabe. Bom dia, Jaque. Bom dia, Didi, Carol, Joelma, mãe. Bom dia a todo mundo. Segunda-feira eu já percebi, depois dessas 2 semanas, que segunda-feira é o dia que o pessoal só assiste mais tarde. E quinta e sexta são os dias que as aulas ficam mais cheias no ao vivo. Então, aos poucos, eu tô descobrindo o perfil dos alunos aqui. Ok? Então, vamos lá. O que significa shallow? Desse negócio que o pessoal... ia me perguntar a Priscila hoje. Adivinhei. Eu li seu pensamento. Então, o que significa a palavra shallow? Shallow significa superfície, ok? Tem uma música daquele filme A Star is Born. Eu não sei se em português eles chamam o filme Uma Estrela Nasce. Uma Estrela Nasceu, alguma coisa assim. Que a Lady Gaga e o Bradley Cooper cantam essa música. Eles cantam, inclusive, no filme essa música. E essa música, essa parceria dos dois ficou tão linda e tão perfeita que ficou muito famosa, principalmente depois que eles cantaram, eu acho que foi no Grammy, se eu não me engano, ok? Aí o que acontece? Nasce uma estrela. Então o que acontece? Os brasileiros quiseram fazer uma versão e a Paula Fernandes com o Luan Santana fizeram a versão. Claro que a chance de ser feliz numa versão, comparando com uma música tão boa quanto essa, fiz maratona das Verdes no fim de semana. Que bom, né, Joelma? Melhor do que fazer maratona de série, às vezes, dependendo da série. Tem umas que não te ajudam em nada. No Oscar, tá. Pensava que era no Grammy. Ok, então no Oscar eles fizeram isso. Aí, o que acontece? Paula Fernandes e como que é o nome? Luan Santana fizeram a versão. Eu acho legal a pessoa ter coragem de fazer isso, porque se você faz versão de uma música que já tá tão bem sucedida e tão boa, vai ser muito complicado ficar bom ao nível. Ou melhor, muito mais difícil ainda. Então, eles tiveram essa coragem de fazer a versão, só que cometeram um erro gravíssimo na hora de fazer versão. Normalmente você não traduz palavra por palavra, não existe como, porque você tem que encaixar com a melodia, encaixar com a música, com o ritmo, tudo. Então muitas vezes a tradução fica nada a ver. Por exemplo, eu vou colocar a palavra, um exemplo bem bobo que as crianças, quando estão aprendendo português, elas se divertem. Pet, desculpa. Animal de estimação em inglês é pet, tá? E em português essa palavra é animal de estimação. Não é só animal, porque só animal seria animal. Então, imagina se eu tivesse uma música com a palavra pet, animal de estimação. Muito difícil, mas só tô dando o exemplo da palavra. Eu não vou poder colocar pet na tradução, ou o contrário. Se eu tenho pet em inglês, eu vou fazer uma versão em português, eu não vou poder colocar a palavra animal de estimação. Provavelmente não vai encaixar, porque é muito diferente o tamanho da palavra e na melodia não vai ficar bom. Então você adapta e quando você faz uma interpretação de uma música, você faz uma adaptação, por isso eles até não chamam em tradução da música, eles chamam em adaptação, eles chamam de versão, melhor, versão brasileira da música, porque daí não é a música mesmo. Então eles foram muito infelizes em traduzir a parte Juntos e Shallow Now, porque na verdade ficou nada a ver. Por exemplo, a Anitta tem feito músicas misturadas, inglês-português, português-espanhol. Porém, eu não sei quem faz as músicas delas, eu não sei, eu acredito que não seja ela que escreva, eu acho que ela seja só intérprete das músicas. Mas quem quer que seja que escreve as músicas dela, combina direitinho e casa o português com o inglês, então faz sentido. A música continua tendo sentido em português ou em inglês, só continua em outro idioma, mas ainda tem o mesmo sentido do que a música tá falando, sobre o que a música tá falando, né? Isso ficou completamente sem noção. Por isso que tem gente que fala inglês, tudo que tá tirando sarro da música.
e não é sarro da música, é sarro da versão. Ah, não sabia. Então, juntos e shallow now ficaria em português traduzido juntos e superfície agora. Que sentido tem isso, gente? Pelo amor de Deus. Não faz sentido nenhum. Então foi bem uma triste versão que eles fizeram, assim, a tentativa foi bem triste, porque saiu ruim, errado. Eu acho que eles são artistas fantásticos, mas foram infelizes nessa aí. Então se o pessoal agora tá tirando sarro e fala tudo juntos e Shallow Now, é dessa música. Eu espero que a gente esteja juntos e Shallow Now aqui na superfície, ninguém esteja afogado hoje na aula, ok? Então vamos lá. Hoje eu vou começar com vocês um outro... como posso dizer? Como que fala? Auxiliar. Quase que não saiu. Segunda-feira eu tô ainda pegando no tranco. Então vamos lá. Eu vou começar um auxiliar com vocês. Agora mais fácil. A gente já viu... Não, na verdade, a gente é um pouquinho mais difícil agora. Eu vou começar o passado hoje, ok? Então hoje a gente vai começar passado. A gente já viu frases no presente, foi a primeira semana. Frases com verbo to be, foi na segunda semana. E escreve aqui pra mim quem tá assistindo hoje e já viu todos os vídeos. Ou escreve pra mim onde você parou, só pra eu ter noção onde os meus alunos estão, ok? Então escreve, eu já vi todos os vídeos, igual acho que a Joelma escreveu aqui. Isso. Quem não viu todos os vídeos, escreve pra mim onde você parou. Tô no vídeo 12, tô no vídeo 10, tô na aula 5, sei lá. Pra eu ter uma ideia de que nível vocês estão das aulas, ok? Vocês estão... Já vi todos os vídeos, ótimo. Vai colocando aí que eu vou olhando, ok? Então vamos começar o passado hoje. Passado é chatinho e talvez a gente leve 2 semanas fazendo passado, porque passado é um pouquinho mais extenso, tá? Então, quando eu falo que em inglês a gente, de fato, não conjuga os verbos, o que eu quero dizer com isso? A gente não conjuga os verbos em todos os tempos verbais e com todas as pessoas, mas tem uma exceção. Na verdade, são 2 exceções. A gente conjuga o verbo, no caso, quando eu estiver usando he, she ou it no presente. Lembra? Vamos dar só uma refrescadinha nisso. Quando eu tiver o he, she ou it e a frase estiver no presente, eu vou acrescentar o S. Então, aqui um exemplo que eu vou dar, vou acrescentar o S. Se a frase estiver na afirmativa. Tá? Então, um exemplo, eu quero falar a frase na afirmativa. Ela trabalha, she works. Funciona, it works. Ele estuda, he studies. Ela brinca, she plays. Então, nesses casos... legal, Jaque. Obrigada, pessoal, por estar colocando aí, só para eu ter uma ideia de onde vocês estão. Acho que todo mundo já viu todos, então. Ótimo, porque passando para o passado, se você hoje está vendo pela primeira vez, assiste a aula até o final, mas daí tenta não seguir a semana sem assistir todos os vídeos antes, ok, pessoal? E se tem alguém que quer assistir a aula, dá esse recado. Fala, assiste antes os outros e volta daí para a lição hoje, que hoje a gente está fazendo a aula número... acho que é 15. Acho que é 15, estamos na terceira semana, né? Então, vamos lá. O que significa isso? Noah? Noah? Despertador aqui tocando. Noah dormiu aqui na sala ontem, vendo a TV. Enfim. He, she, it. A gente vai acrescentar o S, ok? No passado, e daí se a frase for com I, you, we e they, não vai ter isso, né? Eu não acrescento S, não acrescento nada. Se a frase for no passado, Noah, desliga, por favor. Se a frase for no passado, eu vou conjugar o verbo também na afirmativa. Então, um exemplo que eu vou dar aqui. Por exemplo, se eu quero falar... eu precisava. Alguém sabe como que fica? A tradução de eu precisava vai ficar I needed. Ok?
Então, o verbo precisar é need. E para o passado, eu vou acrescentar ed. Então, no passado, se as frases estão na afirmativas, o que quer dizer afirmativas? Não estão na negativas e nem na interrogativas. Se as frases estão na afirmativa, não sei o que é, na afirmativa, eu vou conjugar. Não tem I'm, é só I. Need it, ok? Muito bom, isso aí, pessoal. Vai ser igual para todos os verbos? Não. Essa que é a parte chata do passado. Porque não é que nem o S só acrescenta o S e às vezes muda, eu acrescento IES. Não. Com o passado, muitas vezes o verbo vai ser irregular. E o verbo sendo irregular, eu vou ter uma lista gigantesca que eu vou ter que acabar memorizando. Não tem como aprender, tipo, só por regra. Porque cada verbo vai mudar de uma maneira. Então, um exemplo que eu vou dar aqui é comer, to eat. E se eu quero falar, por exemplo, ele comeu, vai ficar he ate. Vamos lá, falar ele comeu feijão. He ate beans. Então, o verbo no presente do comer é eat. O verbo no presente é eat. No passado vai ficar ate. Ok? 8. Eu vou falar igualzinho o número 8. 8. Tá? E como eu vou saber que muda completamente assim a palavra? Eu não vou. Eu vou ter que memorizar. He ate beans. Muito bom, Carol. Então, é chatinha essa parte do passado, mas não é impossível. É só a gente entender bem as explicações e estudar, né? Não tem segredo nisso aí. Não é impossível, não foi nessa parte que o povo lá na escola, pelo menos, nunca se perdeu. Acontece de ficar um pouquinho mais difícil agora, tá? Mas não é impossível. Você não começa a pôr bloqueio vocês aqui não, viu, gente? Não começa a pôr bloqueio na aprendizagem de vocês. Libere isso aí. Fala, não, eu vou conseguir. É um pouco mais difícil, mas eu posso, ok? Então, a gente vai começar com as frases no presente. O bom vai confundir com 8 feijões. Exatamente, Patrícia. A diferença é que a gente sabe que ninguém come 8 feijões, né? Vai ser muito difícil comer 8 feijões. Então, vamos começar com as frases no presente. O bom é que o passado vai ser igual para todos os pronomes. Então, se eu estiver falando de I, you, we, they, he, she, it, vai ser igual. Então, se eu conjugo it no passado, vai falar ate, vai ser igual para todos. Eu vou falar I ate, you ate, he ate, we ate, she ate. Vai ser igual para todo mundo. O que faz um pouquinho mais fácil, né? O que transforma isso um pouquinho mais fácil, não precisa pensar na pessoa que tá fazendo a frase, ok? Então, ó, vou apagar aqui rapidinho. E aí, vamos fazer algumas frasezinhas no presente, tá? Alguém quer me dar um verbo aí? Algum verbo que vocês queiram aprender? Se tiver, a gente faz aqui. Então, vamos lá. Vamos começar a frase com o verbo... Deixa eu ver. Vamos fazer primeiro só verbo regular, tá? Só verbo que acrescenta ed. Pra ficar mais fácil. Então, ó, todos os verbos aqui são regulares. Deixa eu escrever aqui. Regular. Os verbos regulares, ok? Então, por exemplo, se eu quero falar... Pode ir pondo os verbos aí, gente, e daí eu vou separando em regular e irregular, ok? Daí a gente vai vendo quais são regulares, quais são irregulares. Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar só dos verbos regulares. Um com final Y, play, ok? Então, eu joguei ou eu toquei, vai ficar I played. I played. Abaixa, por favor, que eu tô dando aula. I played. Se eu quero falar, você cozinhou. You cooked.
You cooked. Se eu quero falar ele, deixa eu ver outro verbo regular. Ele, não, Patrícia, boa. Então, por exemplo, study, no passado é studied. Apesar de eu tirar o Y e colocar IED, ele ainda assim é considerado um verbo regular, ok? Porque ele não muda completamente. Então, vamos falar, ele estudou. Vai ficar he studied. He studied, ok? Ele estudou. He studied. Cuidado, Silvio, não tem o C, o segundo C. Seria cooked, C-O-O-K-E-D, ok? Se eu quero falar, ela queria. She wanted. She wanted, ok? I, you, he, she. Agora, se eu quero falar, funcionou. Ou melhor, choveu. Choveu. Eu vou falar it rained. It rained. Ok? I, you, he, she, it. We. Nós, deixa eu ver. Nós acreditamos. We believed. We believed. Caiu meu apagador. We believed. E a última, com eles ou elas, eu quero que vocês também. A palavra wanted é procurado, ou a palavra wanted é o passado do querer, ok? Igualzinho em português, eu tenho a palavra manga, que significa fruta, e manga, que significa parte da blusa. São duas palavras iguais que significam coisas diferentes. Wanted pode ser o passado do want, queria, ela queria no caso, ou pode ser procurado, quando a pessoa é procurada pela polícia. Ok? Agora vamos lá, a frase eles. Se eu quero falar eles, deixa eu ver uma que seja regular. Eles limparam. Alguém sabe? Põe aí nos comentários. Já enchi meu quadrinho. Vocês vão me ajudar agora. Vão ser meus auxiliares. Coloca aí, então. Eles limparam. Como fica? Enquanto eu vou apagando, vocês põem pra mim. Eles limparam. They cleaned. Ok? Então, coloca aí. They cleaned. They, eles, cleaned. Muito bom. They, eles ou elas limparam. They cleaned. Ok? Um importante, ou um exemplo de outra palavra. O que significa book? Book. Livro. Se eu falo I booked, eu vou pôr antes de começar o irregular aqui. I booked. O que significa? Alguém sabe? Desafio. Vamos lá, enquanto eu coloco os irregulares. Se a palavra book é livro, tô fazendo uma pegadinha agora com vocês. I booked. O que seria? I booked significa eu agendei, ok? Eu agendei. Ou eu reservei. I booked. Engraçado, né? Eu livrei, mas eu livrei algo, não. Significa eu agendei. Também não, Patrícia. O pessoal acha que é isso quando eu falo I booked. Não é eu leio, significa eu agendei ou eu reservei, tá? I booked. Vamos ver agora os verbos irregulares. Então, a gente já viu comeu. Agora, bebeu. Se quero falar eu bebi. Sei lá, eu bebi água. Eu bebi café. Vai ficar
I drank. I drank. Se eu quero falar, você foi. You went. You went. W-E-N-T. O verbo ir no presente é go. G-O. No passado vai ser went. Completamente diferente. E o ler? Como seria, por exemplo, ela leu. Então, o verbo ler é to read, ok? Ela leu no passado, você vai escrever igualzinho read, mas você vai ler diferente. Então, no presente, eu vou dizer I read, seria, e se ela lê, she reads, com S, né? Se eu estiver falando do passado, eu vou falar she read, igual a cor vermelho, ok? Vermelho, red, e leu, she read, tá? Mas eu vou escrever igualzinho no presente, e vou falar igual vermelho. Tá difícil? Coloca aí, pessoal, quero saber se tá difícil ou tá fácil. Põe o joinha, felizinho, preocupado, triste, assustado ou amando. Coloca aí para eu saber o humor da aula, ok? Me ajuda aí para eu saber se vocês estão acompanhando ou não. Tá beleza? Então, beleza. Vamos acabar rapidinho os irregulares aqui, que já deu o tempo. I drank, you went, she read, he woke up, ele acordou. No presente seria com a, wake up. E no passado é woke. He woke up. He woke up. Ok? Eat. Vamos ver um com eat. E, tipo, quebrou. Quero dizer que alguma coisa, um objeto quebrou. Eu vou falar it broke. It broke. No presente é break, no passado é broke. Não foi, considera um coração. Eu acho que no ao vivo você pode pôr várias vezes, na verdade. Por isso que eu peço vocês colocarem o humor, porque dependendo do que você põe, aparece aqui. E depois que acaba ao vivo, você pode pôr só um humor definitivo. Deixa eu ver, nós nadamos. Aqui tá começando, o tempo fica calor, uma carinha de verão nos dias. Nós nadamos. We swam. We swam. No presente, nadar é swim com I. E no passado eu vou falar we swam. E a última, com eles ou elas, eles dirigiram. Como ficaria? Alguém sabe? Põe aí, como ficaria eles dirigiram? No presente, dirigir é to drive. No passado, dirigir é drove. Então, eles dirigiram, fica they drove, ok? Quem copiou tudo, põe aqui nos comentários para o pessoal acompanhar e ficar mais fácil para me ajudar, por favor. Ajuda os alunos que são um pouquinho mais devagar para escrever. Isso, se alguém puder escrever todos que a gente colocou aqui de irregular, ajuda aí o pessoal, ok? Então, acabou o tempo hoje, pessoal. Amanhã a gente segue com os verbos no passado e as frases no passado. Eu vou ver se eu acho uma maneira de pôr uma tabelinha aqui de verbos irregulares. Ou no começo da aula eu coloco amanhã. E ok, então hoje é segunda-feira, a gente fala Monday, né? E eu quero que vocês coloquem aí qualquer postagem que vocês fizerem. Vamos fazer uma nova hashtag. Eu nem sei se existe, mas ILM. 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 O que significa isso? Alguém quer adivinhar? I love Mondays. Ao invés de falar TGIF, que é
Thank God it's Friday. Vamos falar? I love Mondays. Ótimo começo de semana para todo mundo. A gente já passou 5 minutos. Eu acho que essa vai ser a aula mais longa até agora. Muito obrigada. Dá uma revisada na aula se ficou difícil. Amanhã a gente segue com o passado, ok? Se quiserem mais dúvidas, se quiserem tirar mais dúvidas, coloca aqui durante a aula. Coloca aqui depois que assistir a aula e eu respondo durante o dia, tá bom? Obrigada, pessoal, e bom dia para todo mundo. Até amanhã.